Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática que diz o seguinte. Resolva a inequação x mais 4 dividido por 1 menos 2x maior ou igual a zero. Perceba que é uma equação que envolve um quociente. E o que nós usamos para resolver essa equação é o chamado jogo de sinais. Lembra? Quando você divide, faz divisões, você divide positivo com positivo, mais com mais dá mais. Então o resultado vai ser sempre maior ou igual a zero. Você divide positivo com negativo, mais com menos dá menos. Então o resultado vai ser menor ou igual a zero. Você divide menos com mais dá menos. O resultado é menor ou igual a zero. Você divide um número negativo com outro número negativo, menos com menos dá mais, o resultado é maior ou igual a zero. Perceba que nós vamos usar esse jogo de sinais descobrindo o seguinte, descobrindo para quais valores de x o x mais 4 é positivo, negativo ou nulo, e para quais valores de x 1 menos 2x é positivo, negativo ou nulo. Aí nós vamos montar aí o nosso dispositivo e achar a solução, para essa inequação quociente. Perceba que o que nós queremos, na verdade, é o maior ou igual a zero. Então eu só quero duas situações. As situações em que o numerador é positivo e o denominador também é positivo, e em que o numerador e denominador também são negativos. Essas duas situações me interessam, as outras não. Para isso nós vamos analisar separadamente cada uma das expressões que aparecem no numerador e no denominador. Lembra, é uma fração. Você tem que lembrar de alguns detalhes. Divisão por zero não existe, então nós não podemos usar a raiz da expressão que está no denominador, A divisão por zero não existe. Vamos começar a resolver. Primeiro analisando o numerador, que é o x mais 4. Vamos chamar esse x mais 4 aqui de uma função f, que é uma função f de x, que é igual a x mais 4. Analisando essa função, x mais 4 é uma função linear, é uma reta crescente. Lembra que o x é positivo, Mais 1, coeficiente angular 1, é uma função linear, uma função crescente. E tem uma raiz que nós conseguimos obter fazendo x mais 4 igual a zero. Se você fizer x mais 4 igual a zero, você vai tirar que o x igual a menos 4 é a raiz, a raiz dessa função. Você monta uma equaçãozinha, acha a raiz da equação, e é onde o gráfico da função corta o eixo x em x igual a menos 4. Então o gráfico, o esboço do gráfico dessa função é parecido com esse. Você vai ter aqui o eixo x, o x igual a menos 4 aqui, e nós temos uma reta crescente passando por aqui. Esse é o gráfico dessa função. Bem, aonde ele está acima do eixo do x, os valores da função são positivos. Então isso aqui é positivo para x maior que menos 4. E é negativo para baixo do eixo x, é negativo para valores de x menores que menos 4. Lembra que a gente queria saber para quais valores de x o numerador é positivo ou negativo? Então eu sei que o numerador ele é positivo para x maior que menos 4 e ele é negativo para x menor que menos 4. E ele é igual a zero, Vai dar zero no numerador se o x for igual a menos 4. Aí entra a questão da bolinha cheia e bolinha vazia. Bem, vamos analisar outra função, Lembra que outra função, vamos chamar outra função de g de x, que vai ser o 1 menos 2x. 1 menos 2x também é uma reta, só que é uma reta decrescente. Lembra que o x está multiplicado por menos 2, um coeficiente angular negativo, então reta decrescente. E a sua raiz é obtida da mesma forma, basta igualar a zero. Monta uma equaçãozinha aqui, 1 menos 2x igual a zero, Aí você usa o x, Passa o 2x para lá, fica 2x positivo, igual a 1. Passa o 2 dividindo, então x igual a meio. Essa é a raiz dessa equação, é onde
o gráfico dessa função, que é uma reta decrescente, corta o eixo x. Então o gráfico seria mais ou menos parecido com esse. Aqui em x igual a meio, né? Nós temos uma reta decrescente. Tem mais ou menos esse aspecto. Onde ela está acima do eixo x, o valor da função g, que representa o nosso denominador, é positivo. Onde está abaixo é negativo. Então nós já sabemos que para x menor que meio, o 1 menos 2x é positivo. Para x maior que meio, 1 menos 2x é negativo. Então nós já sabemos para quais valores de x cada uma delas é positiva ou negativa separadamente. Agora vamos juntar tudo em um esqueminha, colocando a função f, a função g, e aqui embaixo f dividido por g. Montar o que o pessoal chama de varalzinho. Então vamos colocar aqui a primeira, né? Primeira, segunda e as duas juntas, né? Então nós temos aí os eixos das três funções, numerador, denominador e o numerador dividido pelo denominador. Bem, na função f a raiz é menos 4, então vou colocar aqui, ó, menos 4. Para menos 4, lembra que menos 4 vai dividir esse esquema em pedaços, né? Para menos 4, o f de x é 0, né? O valor do numerador é 0. No denominador, o x é igual a meio. Então aqui no g de x, vou marcar o meio. E nós vamos ter a mesma divisão. Nós dividimos em partes. Perceba que na função f, para o x à esquerda de menos 4, nós temos sinal negativo. A função f é negativa. Para o x à direita é positivo. Na função g, para o x à esquerda de meio é positivo. E para o x à direita de meio é negativo. Quando eu divido um pelo outro, o que eu tenho? Menos com mais vai dar menos. Mais com mais vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Lembra que nós queremos maior ou igual a zero. E maior ou igual a zero é a parte positiva. O menos 4, ele entra na conta, né? Porque o numerador pode ser zero, então eu tenho uma bolinha cheia aqui. Me interessa a parte positiva, mas e o meio? Meio não entra na conta. Lembra que o meio é a raiz de 1 menos 2x. E 1 menos 2x não pode ser zero, porque é divisão, né? Divisão por zero não existe. Então aqui é uma bolinha vazia. Então esse é o conjunto solução dessa equação. Nós podemos escrever dessa forma. Conjunto de solução S é igual a um conjunto de valores de x pertencente aos números reais, tais que o x está entre menos 4,5. Menos 4 é menor ou igual a x, que por sua vez é menor que meio. Então este é o conjunto de solução para essa inequação quociente. Ok? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado. Se inscreva também, que é importante.